Olá pessoal, hoje eu vou comentar um pouco da minha experiência com o aparelho ProSync 2, um aparelho que eu já adquiri há vários meses aí e já tive a oportunidade de testar bastante em mim mesmo e em algumas pessoas, tá? Então vamos começar primeiro entendendo o que é o ProSync, tá? O ProSync é um aparelho fabricado por uma empresa brasileira, Nova Ciência, né? Ele é um aparelho de biorressonância, né? Um aparelho que ajuda a identificar diversas coisas no teu organismo, como por exemplo, um metal pesado, se tem ou não tem no teu organismo, um mineral, se está em excesso, se está em falta. É um excelente de um aparelho para você ter em casa, para fazer testes em você mesmo, né, e em quem quiser, quem você puder ajudar. Ok? Ele é um aparelhinho pequenininho assim, ó. É um aparelho pequenininho, tá? Ele tem... sai um fio aqui e tem um metal aqui, ó, um bastão aqui que você segura numa mão, né? E depois ele tem um outro fio que tem uma canetinha. Tem uma canetinha assim, com uma pontinha e um botão, ok? E esse aparelho aqui ele vai ligado no computador, tá? Ele vai ligado no computador porque ele tem um software, ele só funciona com esse software, né? Então para você ter esse aparelho, você tem que ter um computador, qualquer tipo, né, um notebook, um computador de mesa, não importa, né? Mas enfim, você tem que ter o computador para instalar o software, senão não tem como usar, ok? E em cima desse aparelho aqui tem uma bandejinha, tá? Uma bandejinha. Para que serve essa bandejinha? Essa bandejinha aqui é para fazer captura, tá? Por exemplo, eu quero ver se uma comida me faz bem ou me faz mal. Então, se eu não tiver já essa comida no software gravada, que tem um banco de dados bem grande, né? Mas se não tiver lá, eu posso colocar aqui em cima, sabe? Eu posso colocar a substância aqui em cima e tem lá um botão no software captura. Então ele captura um campo informacional disso aqui. Fica lá salvo no banco de dados. A partir desse momento que você capturou e salvou, você pode testar na máquina. Por exemplo, banana. Coloca uma banana aqui em cima, captura a frequência da banana ali, um padrão frequencional da banana. Isso, ó, essa parte técnica eu nunca vi ninguém explicando bem, tá? Mas enfim, o aparelho eu já testei várias vezes e funciona e vou mostrar para vocês alguns relatos de como que ele funcionou para mim, ok? Então eu capturei a banana e eu vou testar aqui. Banana, eu seguro esse eletrodo aqui, esse bastão aqui na minha mão, eu venho com a canetinha e eu aperto. Eu aperto por um segundo, pode ser aqui no dedão, pode ser aqui, pode ser em vários lugares do corpo, tá? Eu aperto, né? Vai gerar um gráfico. Eu aperto por um segundo, e daí eu alivio, só fico encostando na pele ali por 3 segundos. Essa é a parte mais difícil de entender como é que funciona. Tá? É a parte mais difícil porque você tem que pegar prática. Tá? É quase igual aprender a dirigir um carro, demora um pouco. Por mais que alguém te explique que aqui é o volante, se virar para cá vai para lá, se virar para cá vai para o outro lado, ali é o freio, tem que pisar na embreagem para trocar de marcha. Esse aparelho é a mesma coisa, sabe? Você tem que ter uma prática, só explicar não adianta. Você tem que treinar, 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 tá? Treinar. O software do aparelho, a parte de... várias coisas no software não funcionam. Mas essa é a verdade, sabe? O software é bem bugado, mas não importa, isso não importa, porque o que importa é o teste, e a parte do teste no software é perfeita. A parte de testar, o gráfico que tem que gerar lá, eu já vou explicar um pouquinho sobre o gráfico, funciona perfeitamente, né? Então, funciona, tá? O aparelho é fantástico, tá? Eu vou passar uns macetinhos também para você ir pegando, né? Para quem tiver esse aparelho, pegando o jeito de usar, tá? Mas enfim, eu tenho um software ali com uma quantidade bem grande de substância, talvez sejam milhares, não sei quantos tem lá, mas é uma quantidade bem grande, ok? E tem lá vários bancos de dados, por exemplo, minerais. Tá? Os que eu mais tenho usado, os que eu mais usei até hoje, são os minerais, os metais pesados. Já tive a oportunidade de testar alguns alimentos e descobri que alguns alimentos me fazem bem e tem alguns que não me fazem bem. E na prática, no dia a dia, eu notei que era isso mesmo. Por exemplo, no aparelho aqui, ele acusou que a banana não me faz bem. A banana não me faz bem. E realmente, quando eu como banana, eu fico meio mal. Fico meio empanzinado aqui. E a batata, essa batatinha, acusou que me faz bem. E eu testei várias vezes comendo a batatinha e nunca me fez mal nenhum, sabe? Pelo contrário, parece que faz bem mesmo.
ok? E então vamos lá. Como é que funciona a parte do software, tá? E como que funciona um pouco dessa parte prática de apertar a canetinha, tá? O software é o seguinte, vai ter lá tá aqui o programa, né? Ele vai ter uma arazinha do programa lá que ele faz um gráfico, né? Então você seleciona lá, por exemplo, um metal pesado, e entra lá tem uma aba lá, metais tóxicos, né? E lá dentro tem vários metais tóxicos, você seleciona qualquer um que você queira testar. Então, por exemplo, mercúrio, você vai lá e seleciona o mercúrio. Mercúrio. Daí você clica lá no botão gerar simulação. Na hora que você clica em gerar simulação, ele aparece aqui um potinho, aqui um desenhozinho, sabe? Que significa que ele está gerando aquela simulação naquele momento no bastão que está segurando. Então você está gerando uma simulação de mercúrio, tá? Então quando você apertar a canetinha, você aperta fundo durante 1 segundo, alivia totalmente, só fica encostado na pele por mais 3. E daí o computador dá um bip, vai pip no final. Né? Então você vai gerar um gráfico, tá? Testou o mercúrio, você gera um gráfico, tá? Só que tem um detalhe. Antes de fazer o gráfico da substância, você tem que fazer um gráfico padrão, que é para ver como é que está a energia do teu corpo naquele momento, sem gerar nenhuma substância, tá? Então, antes de gerar o mercúrio, né, vamos apagar o mercúrio aqui, você vai lá em teste e controle. Tem que fazer isso, senão não dá certo. Lá em teste, controle. Né? Então, a primeira coisa é fazer o teste e controle. Que é a mesma coisa, aperta a canetinha bem fundo, segura 1 segundo, alivia total, só fica encostando aqui no dedo por mais 3. Quando der o bip do computador, pode tirar. Então ele vai fazer um gráfico assim, ó. Na hora que você coloca a canetinha, aperta, o gráfico sobe. Né? Esse é o primeiro segundo. Quando você alivia a canetinha, o gráfico desce, vai para o lado e quando dá os 4 segundos totais, você tira a canetinha e o gráfico cai. Ele faz isso aqui. Esse aqui é o teste e controle, que é o padrão para você comparar. Esse topo aqui, ó, ele tem que ficar obrigatoriamente mais do que 50%, né? Tem 0% e 100%. Tá? O topo tem que ficar entre 50% e 100% para dar certo. Tá? Não pode passar do 100% e não pode ser menos que 50%. Se por acaso você fez o teste e ficou menos que 50%, aqui no aparelho ele tem um botãozinho. Você gira, daí aumenta a potência. Até conseguir fazer um teste e controle bem bonitinho, sabe? Bem legalzinho, e que o topo dele esteja entre 50% e 100%. Feito isso, daí sim que você vai poder testar uma substância. Então vamos lá, agora quero ver se tem mercúrio no meu corpo. Quero ver se tem mercúrio acumulado, porque o mercúrio é muito tóxico, e se tiver, eu vou tirar o mercúrio do meu corpo. Eu vou dar umas dicas de como é que tira, tá? Então vou lá testar o mercúrio. Mercúrio, apertei no botãozinho lá, gera simulação, apareceu aqui um desenho do lado, e ele está gerando o mercúrio. Eu vou contar o que aconteceu comigo com o mercúrio, tá? Eu apertava, fazia isso aqui, apertava, ele subia, mas não subia muito, tá? O teste controle tinha feito isso aqui, ó, tido até lá em cima, descido, ficava bonitinho. Quando eu apertava o mercúrio, ele subia até um tanto assim, ó, bem menos, e daí ele fazia assim, ó, ficava tremendo, 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 até aqui, daí quando eu tirava o dedo, ele acabava. Olha a diferença, tá? Daí, quando você termina de testar a substância, a primeira substância, você aperta o botãozinho da canetinha. Tem um botãozinho lá que você aperta. Na hora que você aperta, rapidinho, ele vai aparecer aqui embaixo. Positivo, neutro ou negativo, tá? Positivo, neutro e negativo. Tá? Ó, um metal pesado, ele tem que dar neutro, né? O teu corpo não acusou uma sobrecarga, tá? Se tiver o mercúrio no teu corpo, ele fizer um gráfico assim, mais ou menos, ou às vezes não tão tremido, mas ele não sobe tanto, o próprio aparelho já diz positivo. Aparece ali, aparece só por alguns segundos e já some, porque ele grava lá no banco de dados, né? Que vai ter um relatório depois para você ver, mas ele dá um positivo, tá? Só que tem que treinar bastante.
tá? Para você pegando o jeito de como é que faz, né? Mas enfim, mesmo quando eu não tinha prática, eu testava o mercúrio, ele sempre dava positivo. Era sempre diferente dos outros metais, sempre dava positivo, positivo. Pô, então tem mercúrio no meu corpo, porque se não tivesse, ia dar neutro, né? E ele dá negativo quando o teu corpo está pedindo aquela substância. Por exemplo, eu vou testar um metal que eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter cobre no meu organismo. Se eu apertasse o cobre aqui e desse neutro, beleza, está tudo certo, não precisa suplementar, não precisa desintoxicar, não precisa nada. E se o cobre desse negativo, significa que o organismo está pedindo cobre, então você tem que suplementar com cobre, porque está faltando isso no teu organismo. Então, já no começo de cara eu identificava esse padrão aqui, ó. Mercúrio, o desenho ficava diferente, não subia tanto, ficava tremendo e dava positivo. E lá nos minerais, acontecia, quando eu testava o selênio, ele fazia outro gráfico. Quer ver? Como é que ele fazia? O selênio, quando eu apertia o teste controle para comparar, e quando eu testava o selênio, ele subia muito mais. Subia assim, bonitão, sabe? E descia aqui, ó. Né? Às vezes ele desce na mesma altura aqui, mas ele subia mais que o teste controle. Né? E daí no resultado ele dava negativo. O que significa isso? Que o teu corpo ele gostou, meu corpo gostava do selênio. Significava que meu corpo estava em deficiência de selênio. Quando eu gerava essa simulação aqui, ó, meu corpo dizia eu quero, então a energia do meu corpo naquele momento melhorava, naquele momento que estava simulando aqui no bastão. Então ele fazia um gráfico diferente e dava negativo, o negativo está pedindo. O que indicava? Que eu tinha que suplementar com selênio porque estava com carência de selênio no meu corpo. E lá vai eu estudar, porque quando você começa a mexer com esse ProSync aí, pô, ele não tem manual nenhum, cara. Não tem manual nenhum, você tem que se virar em estudar. E nós temos aí uma internet com uma vastidão de materiais para estudar, né? E lá vai eu descobrir, né, descobri lá num site de Portugal, que quando a pessoa tem mercúrio no corpo em excesso, ela perde o selênio, bateu, né? Pô, eu tenho mercúrio e não tenho selênio. Então comprovou mesmo que eu tenho mercúrio, né? E agora, como é que tira o mercúrio? Pô, aí eu sofri, pô. Aí eu sofri porque eu não sabia tirar. Primeiro eu testei uma outra máquina da Nova Ciência, o nome dela é PC Zapper 2, e tinha lá um programa para retirar mercúrio. Então eu fiz um tratamento. Quando eu fiz esse tratamento, eu passei muito mal, porque depois eu fui descobrir que aquela máquina não é uma máquina própria para tirar mercúrio. Se fizer aquele programa de mercúrio, o mercúrio só sai da onde ele está acumulado, mas ele cai na corrente sanguínea, ele se espalha pelo corpo de novo. E o mercúrio é extremamente neurotóxico, ele destrói neurônios. Então eu tive um apagão de memória durante uns 3 dias, fiquei muito ruim, né? O que eu fui fazer depois para tirar o mercúrio? Tirei totalmente. Hoje, todas as vezes que eu testo o mercúrio, ele dá neutro. Sinal que está ok, que não tem. Né? Já vou falar para vocês como é que eu fiz para tirar o mercúrio. Mas enfim, não era só o mercúrio que acontecia isso. Quando eu testava o chumbo fazia assim, ó. Ele subia, não subia tanto, né? Tá aqui vamos fazer o gráfico padrão, ó. Gráfico padrão. Quando eu testava o chumbo, ele subia, mas não subia tanto. Daí caía também. Não ficava igual o mercúriozinho tremendo, sabe? Daí eu tinha chumbo no organismo também. Também dava um positivo. Chumbo. E dizem que o chumbo e o mercúrio, um potencializa ainda o efeito tóxico do outro. Pô, então eu tinha mercúrio e chumbo no meu organismo, né? E apareceu mais alguns ali. Mas o pior, pelo que eu estava entendendo, era o mercúrio. Então eu usei uma homeopatia, que eu sabia que a homeopatia era muito boa, já tinha testado várias vezes, mas não sabia que era tão boa para retirar metais pesados. Então eu usei a homeopatia Mercúrios CH30. As homeopatias CH30, elas removem, elas jogam para fora. Então você pega o Mercúrios CH30, um vidrinho, eu nem usei o vidrinho inteiro. Resolveu, né? Eu testei umas 20 vezes, dava positivo. Eu usei homeopatia, já testei umas 20 vezes, tudo deu neutro. É uma maravilha. Depois eu fiz isso com o chumbo também. Eu comprei uma homeopatia, Plumbum metálico com 30 CH. Também não cheguei a usar o vidrinho inteiro.
Desapareceu o chumbo, toda vez dá neutro agora. Daí agora eu fiz um teste de novo. Todos os metais pesados, né? E daí indicou que eu também tenho alumínio, que não é de assustar, porque a gente usa alumínio nas panelas, né? As panelas são de alumínio. E também o cádmio. Indicou que eu tenho cádmio, que também não é assustar, porque eu andei pesquisando na internet e diz que todo mundo tem cádmio porque ele acumula muito facinho no corpo. E danifica muita coisa no organismo, muita coisa. Quanto mais cádmio eu tiver, mais vai danificar. E a pessoa só vai acumulando durante a vida. Quando tem 50 anos, aí tem em volta de 20 a 30 miligramas de cádmio, que é muito. Danifica as células do testículo, às vezes o cara não tem testosterona suficiente, não sabe por que é, pode ser isso. Atrapalha o metabolismo de cálcio, né? Ele danifica hemácias. Tem uma série de coisas que danifica. Então eu já encomendei lá a minha homeopatia Cadmium Metallicum 30CH, facinho de achar, custa 20 pila, 20 pila. Já encomendei o Aluminium Metallicum, que é a homeopatia que tira alumínio. Mas enfim, o que eu vi? Eu estudei pra caramba sobre isso e vi um médico que tem muita experiência com metais pesados, só que ele não usava o ProSync para testar. Ele usava aquele teste do cabelo, mineralograma do cabelo, para fazer o teste. Ele fazia o teste em pacientes que estavam internados na Santa Casa. E assustador, ele dizendo que todos os pacientes que estavam em coma, quando ele fazia o teste, quase todos tinham intoxicação por metal pesado. E o que ele tratava? Ele tratava um por vez com essas homeopatias. E ele tratava aquilo que estava pior, que no meu caso seria o mercúrio. E ele falava, quando ele tratava, dando homeopatia para aquele que estava pior, os outros metais também baixavam. Né? Às vezes ele usava um outro sistema também, mais outro sistema, mas usava muito homeopatia também para tratar. E o que acontecia? Ele contava, quando ele baixava o que está pior, os outros também baixavam. O que eu entendo disso, né? Então o organismo está lutando sobre todos aqueles metais tóxicos. E quando você tira aquilo que gera mais sobrecarga, o teu organismo trabalha mais livre para conseguir ir eliminando os outros também. Né? Porque, então, obviamente que não é só acumular. Esse médico mesmo relatava que ele media a urina dos pacientes antes de usar a homeopatia, né? E estava saindo metal pesado pela urina. Né? Aparecia no exame de urina. E daí quando ele dava homeopatia, a quantidade que saía pela urina era muito maior. Então assim ele conseguia tratar. Né? Conseguia tratar a pessoa. E daí eu suplementei os minerais que faltavam também, né? Indicava que faltava o selênio. E quando eu suplementei, uma hora começou a dar normal aqui na máquina, e de repente uma hora apareceu sobrecarga, né? Suplementei demais. E eu tomava 200 miligramas, que é o que recomendam que a pessoa tome por dia. Mesmo 200 miligramas foi muito. Então eu parei de suplementar. É só parar de suplementar quando é alguma coisa que você tem que ter no corpo, que logo o corpo, em pouco tempo, ele se estabiliza, sabe? Acerta a quantidade. E indicava 2 minerais que estavam em falta. Vanádio. Eu nem tinha ouvido falar na minha vida em vanádio. Depois eu fui descobrir, tem que ter vanádio, muito bom para tratar a próstata, sabe? O vanádio, acontecia isso aqui também, ó. Quando eu testava o vanádio, ele ia lá para cima, até passava para cima aqui do 100, sabe? Senão o corpo estava pedindo. Tem para comprar, comprei, suplementei. Em pouco tempo passou a dar normal. E tinha mais um mineral. E quando eu testava o vanádio, ele parecia aqui, negativo. O corpo estava pedindo. Tá? Bismuto. Nem sabia que existia também. Também acontecia a mesma coisa com o bismuto. Procurei muito suplemento de bismuto e não achei. Só achei para vender na Europa, na Itália, na Espanha, que é uma quantidade muito pequenininha. O bismuto é quase nada que tem que ter no corpo. Acho que não é nem miligramas, acho que é nanogramas, é uma coisinha muito pouquinho que tem que ter no corpo. Tinha na Europa para vender, porque lá eles usam muito oligoterapia, né? No Brasil, pouco, né? Tanto é que eu não achei bismuto para vender. Mas eu achei um tal de subgalato de bismuto. Subgalato de bismuto, que é uma molécula e tem lá o átomo de bismuto no meio. Comprei. Só que vem 200 miligramas cada cápsula. Tomei por 5 dias apenas. Fui testar na máquina, fazia assim, ó. Não subia quase. E positivo. Indicou sobrecarga. Então eu só parei de suplementar. Em poucas semanas começou a dar normal. E sempre deu normal, desde então. Testei essa semana de novo, normal. Então você veja, ó.
com uma máquina como esse ProSync, você consegue regular várias funções no teu organismo, consegue regular várias coisas, né? Você consegue saber qual metal pesado para tirar. Qual metal pesado que eu tenho que tirar, você vai direto naquilo ali que tem que tirar. Então pensa, você tira um que te faz mal, coloca um que te faz bem, pensa o que isso pode fazer no teu organismo. Pensa a vantagem que você tem na tua saúde. Às vezes um mercúrio, um chumbo, um alumínio, que vai demorar 10, 20 anos para fazer um estrago na tua saúde, um dano depois quase irreparável, ou talvez irreparável, você consegue descobrir 20 anos depois, né? Pense, eu, Rafael, com mercúrio aos 30 anos de idade, 38 anos, se eu não trato, eu vou chegar a 58 anos, talvez esteja com mercúrio ainda, e o estrago que vai fazer em 20 anos. Então eu tiro já faço essa limpeza e já suplemento aquilo que tem que suplementar. Então você vai, assim, harmonizando o teu organismo, porque os metais pesados não é só a destruição que ele faz no organismo, ele também tem o padrão vibracional daquele metal que não tinha que estar no teu organismo e está influenciando as outras vibrações do teu corpo, né, que te faz mal. Então são detalhes que a gente consegue resolvendo com essa máquina. Mas não é só metal pesado, não é só mineral, né? Mas essas foram as coisas que até então eu mais me especializei, tá? Que eu mais treinei e que mais eu testei em mim mesmo e fui vendo os resultados na máquina. Isso me fez acreditar muito no funcionamento dessa máquina. Tem muitas outras coisas para explorar. Você pode explorar homeopatias, pode pegar uma lista de homeopatias lá e ficar testando. Pega 100 homeopatias, testa 100 aqui no teu dedo. Talvez tenha só umas 3 ou 4 que vai fazer muito bem para você, que vai fazer um gráfico assim. Então você vai lá e compra. Eu testei, eu peguei um dia, eu achei 3 homeopatias que me faziam bem, comprei, tomei o vidrinho, agora vou testar, ele ficou normal agora. Talvez aquela vibração que o meu corpo precisava, agora ele tem. Por isso que ele não pede mais. Então tem muita coisa que dá para explorar na máquina. Até o que não tem na máquina, algumas coisas você consegue capturar nessa bandejinha. Né? E é muito mais rápido do que você querer ir num médico, né? Falar para ele, eu queria ver como é que estão os minerais. Às vezes esse médico não entende nada de mineral, né? E às vezes o médico fala, mas o que você tem? Aí você fala, pô, não tenho nada, eu só quero ver como é que estão os minerais, né? É complicado, depende do médico que você vai, né? E os exames não são baratos, né? Se bem que essa máquina também não é barata. Também não tem barata. Tem máquina da China, né? Tem máquina da China. Tem máquina da China, que é a de biorressonância. Eu sei que tem várias lá, porque eu já pesquisei, tá? Mas eu nunca comprei uma para testar. Talvez um dia eu compre uma e venha falar para vocês aqui, porque elas são muito mais baratas. E eu não vejo sentido de uma máquina como o ProSync custar R$7.000, que é o preço de hoje. Não vejo por que tanto, talvez porque não vende muito, né? Se fosse uma coisa que vendesse bastante e eles produzissem numa escala maior, seria um preço muito menor, porque não é só uma tecnologia que talvez demorou a ser desenvolvida, mas depois de estar desenvolvida, fabricar essa máquina em quantidade aí, é fácil, né? E talvez seja por isso que os chineses vendem tão barato as máquinas de lá. E tem várias máquinas lá, eu gostaria muito de testar uma. Futuramente eu vou comprar uma, ou talvez eu encontre alguém que tenha, né? E eu vou levar o meu aparelho junto para a gente fazer os testes, né? Uma indicou mercúrio, vamos ver o que a outra indica também, né? O que tem excesso naquele organismo, né? Então a gente tem que ir testando para acreditar, né? Eu arrisquei, pô, se eu perder essa grana, eu perdi. Fazer o quê? Eu vou ter que trabalhar e ganhar de novo essa grana aí, né? Mas eu assumi esse risco e o benefício para mim foi muito maior do que o risco que eu corri. E para minha sorte, para minha vantagem, ela funcionou. Então eu queria recomendar para você que tenha coragem, que acredite em si mesmo. Porque a melhor coisa que você pode ter é fé em si mesmo. Né? Porque a fé em si mesmo faz você se mover e mover muitas barreiras da tua frente, tirar muito preconceito. Como é que eu posso perder o preconceito com relação a uma máquina? Né? Se eu não comprar a máquina, se eu não testar ela, se eu não testar inúmeras vezes por meses consecutivos, eu não posso falar que ela funciona, que ela não funciona, né? E assim é com qualquer coisa na vida, eu só tenho direito a falar depois que eu testei muito. Se eu tivesse testado muito o ProSync que não funcionasse, aí sim eu estaria habilitado para falar, para vir para vocês aqui e falar, ó, não compra porque não funciona. Eu comprei e é uma porcaria. Mas não, eu testei e ela funciona. O software é bichado, mas a parte do gráfico que importa funciona perfeitamente. Então, e o que aconteceu com muitas pessoas que eu conheci, né, que compraram o ProSync?
porque eles reclamam que não conseguem aprender a mexer, a fazer o testezinho, eles chamam de pump, né? O testezinho com a caneta. Pô, mas não treinam. Você vai perguntar, quantas vezes você treinou? Ah, testei algumas vezes. É igual um carro. Se algumas vezes você pegar no volante, você não vai dirigir, tem que pegar bastante. Repetidas vezes, muitos dias, talvez por meses, até ir pegando firmeza, pegando confiança. Essa máquina exige isso. Então você tem que acreditar mais em você mesmo, né? Eu vou fazer um esforço para aprender. Aí as coisas vão, e depois que você aprende a mexer num ProSync, eu faço brincando. Agora um teste, qualquer pessoa que eu fazer, é coisa de alguns minutinhos. É tão rapidinho, eu vou ali, faço o teste padrão e já pego algumas substâncias, já vou testando ali e já olho o relatório e já sei dizer, ó, tem que tirar essa substância do teu corpo porque isso aqui é o que está pior. Então começa por ela, tá? Eu só vou passar aqui, ó, rapidinho, porque outra dificuldade de quem mexe no ProSync é depois não saber mexer com as informações que ele vai te dar. Então, o que eu recomendo? É que comece devagar, sabe? Comece testando só metais pesados, só minerais, só homeopatias, para não virar uma bagunça na tua cabeça. Porque tudo isso vai demandar depois estudo para você, né? Então, vai devagarzinho, vai testando, vai pegando confiança. Então, para quem está começando, eu recomendo muito testar metais pesados, porque eles fazem muito mal. Então, para retirar o chumbo, olha, isso aqui é uma grande coisa. Para retirar o chumbo, você vai usar plumbum metálico. Plumbum metálico. 30 CH, tá? Todos têm que ser 30 CH. Para tirar mercúrio, vai usar mercúrio solúbilis. Mercúrios solúbilis. 30 CH. Pode usar só uma vez por dia, 5 gotinhas, tá bom, já funciona. Cádmio. Isso eu tenho em mim agora. Vou retirar. Depois que eu retirar, depois que eu usar a homeopatia, eu vou obviamente fazer outro teste com a máquina, tá? Cádmio metálico. 30 CH. Alumínio. Alumínio metálico. Eu já vi um médico experiente com isso, dizendo que ele dava por 3 meses para os pacientes. 3 meses era o tempo que com certeza resolvia. Para mim, as experiências que eu tive, resolveu muito antes. Níquel eu testei em mim várias vezes, nunca indicou, sempre apareceu como normal. A homeopatia é Nicolum, não sei como é que fala, acho que deve ter um M aqui, metálico, 30 CH. E o ferro, se tiver em excesso, ferro normalmente é homem que tem excesso, mulher é muito difícil, porque ela perde pelo sangue, né? Ferro metálico, 30 CH. Então, ó, e cobre, se a pessoa tiver com cobre em excesso, normalmente está em deficiência. Mas se por acaso a pessoa suplementou e está em excesso, às vezes é só deixar o corpo quieto que ele se regula, ou dar zinco. A pessoa toma suplemento de zinco que também resolve. Ok? E tem outros metais no aparelho, mas adianta eu testar lá urânio, um metal, uma substância, né, que eu não sei nem o que eu vou fazer para resolver? Não. Começa pelos mais conhecidos. Começa com aquilo que, se você identificar alguma coisa, você vai saber resolver. E assim mesmo, você mesmo vai testar depois, e assim você vai desenvolvendo uma experiência, uma confiança aos pouquinhos. Ok, pessoal? Então hoje é isso. O que eu fiz hoje? Eu contei a minha experiência com o ProSync 2. Com certeza eu recomendo muito esse aparelho. Desejo a todos muita paz e muita luz.